Um bom dia a todos os irmãos. Chamo-me Jaqueline e vamos realizar hoje pela manhã a prática do Evangelho no Lar. Sejam bem-vindos também os irmãos internautas que nos acompanham nesta prática. Então convido a todos para sentarem bem confortáveis, fecharem os olhos e vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus. Divino jardineiro, Mestre Jesus, tu que cultivas no coração de cada um de nós, no silêncio das nossas almas, o amor que o Pai nos concede. Nesta manhã, em que o sol nos envolve na paz e na alegria. O sol do amor, o sol da paz, o sol da tranquilidade, o sol da alegria. Nós agradecemos ao Mestre Jesus todas as bênçãos que este Evangelho no Lar nos traz. Desde o momento da asepsia do ambiente da nossa casa ou do nosso ambiente de trabalho, desde o momento em que tu estás ao nosso lado aqui, nos consolando e nos instruindo, nós agradecemos, Mestre Jesus. É um sentimento de gratidão que nós cultivamos pelo teu labor incessante para com todos os irmãos deste planeta Terra. E com este sentimento de gratidão no nosso coração, nesta manhã, nós damos por iniciado o Evangelho no lar, em nossos corações também. Meus irmãos, o Evangelho de hoje, que nos coube estudar e reflexionar no nosso Evangelho no lar, é o item 6, e 7. Nós vamos falar sobre o item 6 mais especificamente, e o item 7 do capítulo 6, o Cristo Consolador. E é muito interessante nós pensarmos que são duas mensagens colocadas aqui por Allan Kardec, do Espírito de Verdade, né? Quem foi o Espírito de Verdade? Para muitos de nós espíritas, o Espírito de Verdade é o Mestre Jesus. Se nós olharmos com um pouco de mais de detalhe, né, na mensagem do item 5 deste mesmo capítulo, nós encontramos esta revelação. Fica muito tranquilo para nós, então, o entendimento. Essa mensagem 5, ela começa assim, é o advento do Espírito de Verdade. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus justo, o Deus grande, e faz que germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Então aqui ele se apresenta, o Espírito de Verdade, e diz como outrora ele já esteve falando aos transviados filhos de Israel. E agora ele se comunica conosco através deste nome, o Espírito da Verdade. Então, avancemos um pouco neste capítulo, refletindo. E eu vou ler um trecho aqui sobre o item 7. Então, nós já compreendemos que o Espírito que se comunica, o Espírito da Verdade, é o Mestre Jesus, o nosso guia e modelo, o governador espiritual do nosso planeta Terra. E ele inicia assim o item 7. Sou o grande médico das almas. Quem é o grande médico das almas? A não ser o Mestre Jesus. E ele diz, venho trazer-vos o remédio que há de vos curar. Mas de que remédio é esse que ele fala, esse grande médico das almas, o terapeuta das almas? Que remédio é esse que nos cura?
é o Evangelho. Eu vou indo devagarzinho, parando a cada frase e vou trazendo um pouco do entendimento para a nossa reflexão desta manhã. Então, ele nos diz que o remédio que vai nos curar a alma é o Evangelho. Mas o Evangelho, ele não é um livro, como muitas vezes algumas pessoas pensam. O Evangelho é a própria vida de Jesus. São os ensinamentos que ele nos trouxe através da sua exemplificação. Esse é o verdadeiro Evangelho. Aqui nós temos, no Novo Testamento e na Bíblia também, mensagens que nós recebemos através dos médiuns. É óbvio, Moisés foi um grande médium, e todos os apóstolos também. João, evangelista, Lucas também, próprio Mateus e Marcos, todos receberam inspirações do alto. E o próprio Allan Kardec recebeu todo o amparo da Pleiade do Espírito de Verdade, desses espíritos que auxiliaram na codificação. Então, avancemos, então. Então, Jesus, o Espírito de Verdade, começa: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores, os enfermos são meus filhos prediletos, ou seja, todos os aflitos do planeta Terra, todos nós. Nós somos os fracos, porque quando nós nos achamos muito fortes, nós entramos aonde? No orgulho, na vaidade. À medida que a gente vê a nossa condição de humano, de espíritos falíveis, nós nos reconhecemos os fracos. Os sofredores, os enfermos, quem são? Todos nós, os doentes da alma, né? E ele diz assim: venho salvá-los. Jesus vem ao nosso encontro constantemente. Ele está aqui presente no nosso Evangelho no Lar agora. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos. Ele diz: venham até mim. Venham todos vocês até mim que se acham oprimidos. Quem são os oprimidos? Aqueles que carregam o peso do mundo nas costas, que muitas vezes enfrentam dificuldades enormes ao longo da trajetória terrena. Ele convida: venham até mim, eu vos aliviarei. Pois que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, Jesus nos diz. Não busqueis alhures, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Que conselho ele nos dá aqui, quando ele diz que não é para buscar alhures? Ele está dizendo para nós que muitas vezes nós procuramos o consolo no irmão que está ao nosso lado, mas nem sempre o irmão ao nosso lado nos compreende, nos entende tudo o que se passa no nosso íntimo. Não tem a compreensão até das vidas anteriores, das encarnações, melhor dizendo, que nós já tivemos. Mas Jesus escuta o que vige dentro da nossa alma. Ele nos acolhe e ele diz: venham a mim, eu vos consolo. Venham ao Evangelho, ele é o remédio. Ele nos convida ao estudo do Evangelho, ele nos convida à reflexão do Evangelho, ele nos convida à prática desse Evangelho. E aí ele segue, ó, escutai-o. Não, perdão. Ele diz: Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações, por meio do Espiritismo. O que ele está dizendo aqui? Que através do Espiritismo, que Deus se conecta conosco, com essa doutrina divinal. Ou seja, ele disse na mensagem anterior: revelei a doutrina divinal. Ou seja, Jesus, através do Espiritismo, revela a palavra do Pai, os ensinamentos do Pai. A doutrina espírita, ela é divina, porque ela vem do coração do Pai até nós. É o Consolador prometido por Jesus. Vejam que lindo, e ele afirma o Espírito de Verdade aqui, né? E diz: escutai-o. Além disso, ele diz: escutai. Ele nos convida a escutar essa doutrina, a estudar, abrir os nossos ouvidos aos ensinamentos. E diz assim: extirpados, então, sejam das vossas almas
doloridas, a impiedade. A impiedade, quem é o impiedoso? Aquele que é duro, de coração duro. Ele não consegue ser indulgente, fraterno com o irmão. Ele é duro, né? A mentira, o erro e a incredulidade. Ou seja, ele nos convida à reforma íntima através do Evangelho, através do estudo e da reflexão, para que a gente possa realizar a nossa transformação interior. E segue mais, ele diz, que a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade são monstros que sugam o nosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Ou seja, que são os nossos vícios, na realidade, que nos causam e nos trazem muitas dores, muitas dificuldades ao longo do caminho. É como se fossem aqueles tormentos voluntários que nós próprios procuramos por nós mesmos, pela nossa, vamos dizer assim, eu ia dizer má conduta, mas não, pela nossa pequenez ainda, né, em nos encontrarmos com o Evangelho do Pai e agirmos conforme as leis de Deus. Então nós vamos, na realidade, sofrer as dores da nossa própria incúria, da nossa própria desatenção, a nossa própria invigilância, né? E ele segue que no futuro ele nos diz, humildes e submissos ao Criador, humildes ao Pai, às leis do Pai, praticando as leis, né? Nós pratiqueis as leis divinas. E ele diz, amai e orai. Ora, à medida que a gente ama e ora, essa é a maior terapia libertadora da nossa alma, nos diz Joana de Ângeles, pois que nós evitamos novos comprometimentos para o futuro. Por isso a importância da oração, da prece matinal, da prática do Evangelho no lar. É a terapia que liberta a nossa alma, pois que a gente vai abrindo a nossa consciência, vai tendo abertura, vai tendo mais percepções no dia a dia. E à medida que nós vamos nos autoconhecendo mais, nós vamos agindo mais conforme as leis de Deus. E vamos nos comprometendo mais conosco mesmo e menos. Vamos ter menos comprometimentos no futuro, menos dores, menos sofrimentos. Vamos colhendo mais alegrias e mais paz. E ele finaliza dizendo, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo de vossos corações. Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e dizer boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, por que me chamastes? Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. Então, essa mensagem desta manhã do Espírito de Verdade, um grande médico das almas, que é o Mestre Jesus, que nos convida, que nos chama. Ele nos traz o remédio através do Evangelho, que consola e que instrui as nossas almas. E que possamos todos, nossos irmãos, realizarmos esta prática sempre com muito amor e carinho nos nossos lares ou no ambiente de trabalho, onde quer que nós estejamos. Basta que elevemos o nosso pensamento ao alto. Mas é muito importante que quando nós decidirmos por realizar o Evangelho no lar, que nós tenhamos sempre um dia fixo e um horário, porque a espiritualidade ali estará conosco. O Mestre Jesus se hará conosco. E nós vamos colocar uma água para ser fluidificada. Mas estejamos atentos, porque quando a hora está marcada, os amigos espirituais, os benfeitores, estarão conosco lá. E se nós resolvermos, um dia eu faço, outro dia não faço, o que vai acontecer? A espiritualidade não estará lá. Eles não virão, porque nós não temos constância, porque nós não temos maturidade ainda nesta prática. Mas à medida que nós vamos criando disciplina e perseverança, eles sempre estarão lá conosco. Porque pensem assim, meus irmãos, é muito simples. Quando eu combino com uma visita,
8h, sábado à noite, terá um jantar na minha casa. A partir das 8 eu estou aguardando. E a visita bate à minha porta. E se eu não estiver lá? E eu combinei com a visita que às 8h da noite eu estaria lá. E eu não vou estar. E a visita está batendo à minha porta. E Jesus bate à nossa porta no dia e no horário que nós combinarmos o Evangelho no Lar. E se nós ali não estivermos, ele vai embora. É assim que funciona. Então é muito importante que nós possamos observar este detalhe que vai nos auxiliar na proteção espiritual do nosso lar. Pois que a espiritualidade, quando nós fazemos esta prática, eles sempre estão conosco. Eles vêm mais cedo. Eles fazem asepsia do ambiente. Eles limpam dos miasmas, que são consequência, muitas vezes, dos nossos pensamentos inferiores. Às vezes, pensamentos de mágoa, sentimentos nesse sentido de raiva, ficam ali impregnados no nosso ambiente, mas no plano astral. São esses miasmas e eles fazem essas limpezas. E aí o nosso ambiente se torna mais leve, mais tranquilo. As relações afetivas também vão ficando mais fraternas com o tempo, porque nós vamos aprendendo que nas nossas relações interpessoais nós podemos agir com mais brandura, com mais docilidade, com mais indulgência com meu irmão do caminho. Então, este é o convite, meus irmãos, que nós fazemos esta manhã, para que todos perseverem na prática do Evangelho no Lar. Sejam disciplinados. Se eu marquei tal dia, eu faço tal dia. Se é uma vez por semana, é uma vez por semana. Se são 2, serão 2. Se eu faço todos os dias, são todos os dias. E todos os dias nós receberemos a visita do plano espiritual a nos amparar. Então, meus irmãos, vamos orar e vamos agradecer. Mestre Jesus, divino agricultor, jardineiro das nossas almas, nós te agradecemos novamente o amparo espiritual, a sabedoria que tu nos concede, a consolação através do Evangelho. E te pedimos com muito amor e carinho nesta manhã, e envolve todos os nossos irmãos presentes neste Evangelho no Lar, onde quer que eles se encontrem, nos seus lares, no ambiente de trabalho, que eles possam agora, nesse momento, receber o bálsamo da paz, que envolve todos os centros de força do corpo físico, do corpo espiritual. E também pedimos ao Mestre Jesus pela limpeza do ambiente físico desses lares, para que esses irmãos que lá se encontram possam receber a paz, a harmonia, a tranquilidade no seu coração, a higienização do campo mental e também, como comentamos, do campo físico, do espaço e do ambiente físico, e que cada um receba aquele quanto de energia que envolve o seu corpo físico, a restaurar a saúde, trazendo muita saúde, muita e muita saúde a todos os irmãos, porque o Mestre Jesus nos disse: eu sou o grande médico das almas. Gratidão, Mestre Jesus, que assim seja.